A questão das boxeadores misteriosos adquiriu novos contornos na tarde de ontem, porque eu recebi um vídeo aqui que é simplesmente chocante. Você assistiu o nosso vídeo anterior a respeito desse caso? Estou falando de Mani Khelif, uma boxeadora muito misteriosa que está realmente aí alcançando resultados impressionantes nas Olimpíadas de 2024. Não tem apenas ele, existe uma outra pessoa também que está ali disputando e tal. Eu quero mostrar um vídeo para vocês de uma PhD em educação, que inclusive eu chamei ela para uma entrevista. Barros, ela cagou para mim, não me respondeu, mas não tem problema, não tem problema. Eu gosto do seu trabalho do mesmo jeito. Professor, após a vinheta, a gente vai ver o seu material que tá bom demais. Olha o que esse cara chegou falando agora, Jade! Mano, me tira do pau! Perfeitamente, eu continuo sendo o Giga Boxeador e estou aqui com o pugiliste de barro. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Popó de Barros, tudo bem com vocês? Nossa dicção já não está tão incrível, estamos gravando aí no meio da madrugada, esperando sempre que você esteja bem e que o vídeo chegue pra você quentinho, tá bom? A gente vai até o perfil da professora agora, porque lá o bicho vai pegar. Então o perfil ao qual eu me refiro, e que inclusive já referenciei no vídeo anterior que a gente fez sobre as boxeadoras, é o perfil da Nine.Borg ou Nineborg. Eu ainda permaneço no escuro quanto à pronúncia do nome da PhD, e ela colocou um vídeo aqui. É Nini? É. Você jura? Juro. Então está garantido. Confirmado, Nine! Você confirma, Barros? Sim. Perfeito. E a professora Nine Borges, posso falar Borges? Uhum. Confirma o Borges, Barros? É Borges, não, é Borges mesmo. O Borges é diferente, não, é Nini Borges. Mas ela é Nine de menine? Desculpa. Acho que daí você foi desrespeitoso, depois Desculpa. fica reclamando que ela não te responde. Perdão, professora, foi só uma brincadeira, tá bom? Seria incrível se você fizesse uma entrevista com nós, mas por enquanto eu não consegui isso ainda. Tudo bem. Ela botou um vídeo aqui no Reels do Instagram, que inclusive já tá com bastante visualização, onde ela simplesmente conseguiu demolir boa parte dos argumentos que afirmavam que este atleta seria uma mulher biológica, tá bom? Eu sei que tá rolando uma brigaiada, uma guerra de narrativas, mas perceba que tudo que ela fala aqui está embasada em evidências, tá? Ela trouxe realmente não apenas argumentos, mas fatos. Então vem reagir comigo porque o vídeo tá muito legal. Sugiro sentar. Professora, eu já estou sentado, muito obrigado pelo conselho, mas você que está assistindo o vídeo no YouTube, se possível acomode-se porque a porrada é forte, tá bom? Nine Borges, pois não. Acaba de sair a notícia de que o boxeador argelino é de fato homem. O título da matéria é: Comitê Olímpico Internacional foi alertado sobre boxeadores masculinos, diz vice-presidente da Organização Mundial de Boxe. Então presta atenção, tudo isso que ela tá dizendo não é tirado da imaginação, ok? Tudo que ela está mostrando, os artigos inclusive possuem vídeos e você pode consultar na internet se você quiser. Esse médico tem uma entrevista de mais de 10 minutos, você consegue assistir a íntegra caso você esteja interessado, e ele é justamente uma autoridade da IBA, que é a International Boxing Association, onde ele afirma tudo que ela tá reportando. Então assim, são informações que ela passa muito rápido nesse vídeo para que o vídeo fique dinâmico, mas não pense que ela concluiu simplesmente porque vai ao encontro do que ela quer afirmar. Não é isso. Tem fonte o que ela tá dizendo, beleza? Você tá vendo o print de uma manchete, mas existe um vídeo onde o médico tá afirmando as informações que ela tá te passando também, ok? Porque o lance é que aqui é o seguinte, virou guerra de narrativa. Então parece que agora cada um tem a sua verdade, mas não é bem isso. Existe uma verdade factual, ok? Existe uma verdade de fato e é o que ela tá reportando. Vamos lá. Um oficial esportivo húngaro se manifestou e declarou que o boxeador argelino Mani Khelif não é mulher. Istvan Kovacs, vice-presidente europeu da Organização Mundial de Boxe e ex-secretário-geral da Associação Internacional de Boxe, disse à imprensa húngara que havia alertado o Comitê Olímpico Internacional sobre homens participando do boxe feminino já em 2022. Percebe? Então não é algo que acontece apenas de hoje. Isso já vem há mais de 2 anos acontecendo e o comitê já estava ciente do que estava prestes, do que estava por vir. Percebeu isso? Tanto que a coisa do IBA acontece lá em 2023. Mais uma vez, se você não assistiu o nosso vídeo anterior
sobre o assunto, seria muito legal, é importante, tá? Mas nada foi feito. Acrescentando que já se sabia em 2022 que Khelif era biologicamente homem. Palavras dele. O problema não era com o nível de testosterona de Khelif, porque isso pode ser ajustado hoje em dia, mas com o resultado do teste de gênero, que revelou claramente que o boxeador argelino é biologicamente homem. Kovacs afirma que ele pessoalmente relatou o resultado chocante imediatamente ao Comitê Olímpico Internacional. Eles não responderam a isso até hoje. Tá percebendo? Então o Comitê Olímpico já estava sabendo e o teste ao qual ela se refere é justamente a questão dos cromossomos, tá? Que a gente havia abordado anteriormente aqui. Não tem o que fazer, o teste foi feito e o resultado é aquele que a gente já sabe. Gente que me deve um pedido de desculpas. Me chamaram de burra, de puta, de cachorra. Tomara que você morra. Você sabe que na internet, quando você dá uma opinião diferente da maioria, quando você vai contra ao que a agendinha está pregando, inevitavelmente você vai ser xingado para um carvalho. E percebam que a professora foi chamada de tudo isso que ela tá dizendo. E agora, né, que a verdade de fato apareceu, que as informações estão, né, realmente fazendo sentido, estão sendo confirmadas após o cruzamento de dados, você percebe que alguém, ó lá, tem uma mensagem ali, tem um cara desejando simplesmente o final dela, certo? Então essas pessoas deveriam no mínimo pedir desculpa. Isso acontece na internet o tempo todo e ainda mais num caso tão divisivo, tão polêmico. Eu garanto pra você que mesmo com tudo que ela tá falando, tem gente que vai insistir na outra narrativa. Infelizmente politizou nesse nível, tá? E agora estamos assim, estamos tentando realmente fazer com que algumas pessoas percebam que tem alguma coisa errada, mesmo diante do fato de que os seus olhos te mostram o tempo todo que tem alguma coisa errada. É muito louco isso, né? O Monark falou isso no Twitter e eu sei que o Monark é visto por muita gente como um maluco, mas ele disse a seguinte frase: tem gente que prefere acreditar na imprensa do que nos próprios olhos. É inacreditável, meu irmão. Você está olhando pro ringue, você está vendo o que está acontecendo, as informações já estão disponíveis, mas tem gente que vai preferir acreditar no COI, na imprensa, no que as forças wokes do universo estão pregando. A professora segue. Blá, 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 blá. Mulheres boxeadoras têm reclamado com o COI, mas elas têm sido silenciadas e muitas vezes elas são forçadas a pedir desculpas publicamente. Olá. Que foi o que aconteceu com a lutadora Ângela, que emitiu um pedido de desculpas. Perfeito, você se lembra dessa situação também, e inclusive enfraquecendo a reclamação das outras pessoas, como nós, que estávamos revoltados, mas vendo a Ângela pedindo desculpa, você fala assim, pô, meu, a própria mulher que tá envolvida no negócio tá se desculpando, então por que que eu vou ficar lutando? É aquela história, você vê muita gente também repetindo isso no Twitter, ah, mas as próprias mulheres é que lutaram, brigaram e batalharam para que a situação chegasse nisso. E no fundo, isso daí tem fundamento. Tem um fundo de verdade aí. Realmente, muitas mulheres que lutam por esse tipo de inclusão são sim responsáveis pela situação em que a modalidade, o boxe feminino nas Olimpíadas, se encontra agora. Mas assim, a gente não pode levar essa conclusão para a totalidade, para o todo. Eu fiquei completamente embasbacado. Na minha cabeça não faz sentido o que está acontecendo e eu simplesmente, sabendo de todas as informações, eu não consigo concordar. Eu não tô aqui pra modificar nada, a gente não tem poder pra isso. Mas eu olho pro ringue, eu vejo o que tá acontecendo ali em cima, eu acho no mínimo curioso, sacou? Eu acho que não faz o menor sentido. Mas a professora tem uma opinião bem mais forte que a minha, vem cá. O COI não faz mais testagem de sexo desde 1999. Olá. Se tá escrito no passaporte, é o que é. Você acredita nesse absurdo, cara? O COI não faz mais uma testagem de sexo desde 99. Então é basicamente a palavra da atleta. Olha isso, cara. Isso é inacreditável. Olha o nível de progressismo que a coisa chegou. O que tá escrito no passaporte é o que é o que dizem os documentos. Isso aqui, assim, não pode ser verdade isso. É verdade isso? Segue, professor. Estudo aqui que teve a participação de membros do COI fez uma pesquisa de opinião com atletas mulheres e 82% delas disseram que queriam que os testes de sexo continuassem. Então tá vendo, ó, quando os testes de sexo foram removidos, 82% das meninas queriam que ele continuasse. E sabe o que aconteceu? Eles continuaram removidos. Ninguém devolveu. Quase
mil atletas foram consultadas e 94% delas disseram: não, eu não fico ansiosa com esses testes, pode fazer. Mesmo assim, foi lá e aboliu os testes. Você entende o que é que aboliu esses testes? Você consegue perceber que tipo de pauta influenciou para que esses testes fossem abolidos? Isso aqui é agenda política. Da maneira, eu sei que o pessoal não gosta falando 1000 vezes, mas de uma maneira bastante estúpida é o progressismo, em sua essência, lutando para atrapalhar, percebe? Eu tenho visto muita conversa do vamos ter compaixão, ele foi socializado como uma menina. Vou dizer uma coisa pra vocês, quando o Kelife foi reprovado no teste de gênero, ele teve o direito de contestar, tanto ele quanto o chinês, que também foi reprovado. Pois o chinês sequer quis contestar. Kelife, sim. Ele começou a contestação, mas desistiu, antes mesmo que o processo desse continuidade. Olha que interessante, olha, presta atenção, isso aqui é muito importante que ela tá dizendo agora, tá? E eu realmente acredito que seja verdade. Quando houve o teste e Imani Kelife falhou, ela teve a chance de contestar esse teste todo. Ela iniciou a contestação e no meio desistiu. Por que ela desistiu? Se ele tivesse continuado com a contestação, o processo... Eu falo ela e a professora fala ele. E aí você fala elo, ele. É uma confusão da porra, mas é interessante isso aqui. Viraria público e nós teríamos acesso aos registros médicos dele, inclusive aos resultados. Então ele não quis fazer, porque... Você tá entendendo por que Elo desistiu? Se ele continuasse a contestação, os dados médicos dele viriam a público. E aí eu e você, nós dois aqui, a professora, todos nós saberíamos os fatos médicos dessa pessoa em questão. Para que isso não viesse a público, ele desistiu da contestação. Você tá entendendo a jogada? Você entende como é que o buraco aqui é muito mais profundo, obscuro, insano? Você percebe o nível da coisa, não? E é aqui que fica grave. Dessa vez ele está protegido por lei e nós não podemos ter acesso aos resultados médicos dele. Nessa competição no qual ele foi reprovado, ele ganhou a medalha de ouro. Se você fosse uma mulher que ganhou uma medalha de ouro, você não ia contestar com unhas e dentes e arrancando o cabelo de que aquela medalha é sua e que você merece aquela medalha porque você é mulher, sim? Ele não contestou porque ele já sabia que ele era homem. O que me traz a essa questão... É muito louco você parar pra pensar nisso, né? A pessoa aceitou perder a medalha porque provavelmente sabia que estava fazendo alguma coisinha, você tá entendendo? É chato acusar. Eu sei que a professora tá sendo muito mais objetiva do que eu, mas você percebe, cara, tem coisa aí, é um negócio muito óbvio. Eu não quero ser indelicado com as pessoas no geral, mas uma pessoa que desiste da própria medalha de ouro passa pra todo mundo a sensação de que essa pessoa sabia que tava, no mínimo, escondendo alguma coisa, sacou? É meio óbvio isso, não? Estão agora. Muita gente fica pedindo compaixão. Vamos ter compaixão. Quem está tendo compaixão com as mulheres que estão sendo forçadas a lutar contra homens? E esse é o meu grande problema. O meu grande problema é que para esta pessoa realizar os sonhos dele, as outras mulheres estão tudo se fodendo. Entende isso? Existe inúmeras outras atletas ao redor que estão pagando o preço do parque de diversão dessa cidadão, cidadi, não sei. Quem está tendo compaixão com as mulheres que estão sendo silenciadas? Absolutamente ninguém. Desculpa, eu não vou ter compaixão. Essas são as atletas que estão se ferrando enquanto a atleta em questão está se divertindo. Ele não escolheu nascer assim. É uma condição, é uma anomalia genética, ele não escolheu nascer assim. Mas ele escolheu, do momento em que ele soube do seu teste, do momento em que ele soube da sua condição, ele escolheu continuar entrando no ringue contra... Isso é outra verdade inquestionável. Ele ou ele sabe dos fatos, sabe de sua verdade biológica e continua entrando no ringue pra dar porrada na mulherada. Isso não tem como você negar também. A própria pessoa sabe o que tá rolando. E mesmo assim, quer saber? Vou lá e vou quebrar a cara de mais uma. É o que está acontecendo. Mulheres e usar da sua vantagem física proporcionada pela puberdade masculina que ele muito bem passou. Apenas um tapa no corpo. Você entendeu essa parte? Pô, desculpa de pausar de novo. A puberdade masculina que ele muito bem passou. E é inegável, é só olhar uma foto da pessoa, você percebe que a muito forte, com níveis elevadíssimos de testosterona, poderia fazer essa menina, na infância, se tornar esse homem. Não Exato. Isso é testosterona pura. Estamos diante de uma mulher com níveis elevados de testosterona. Estamos diante de um homem com níveis normais para o seu sexo
biológico. E que passou por uma puberdade masculina. Simples assim. Os seus olhos já sabiam disso. Você está recebendo uma confirmação agora de uma PhD, certo? Foi atrás que pesquisou, que levantou informação, que viu os vídeos e que sabe o que está acontecendo, com exceção dos fatos que realmente não tem como a gente constatar, porque a atleta não permitiu e inclusive desistiu de sua medalha para manter certas informações em sigilo. Mas mesmo assim, os seus olhos já sabiam. Você está tendo uma confirmação porque simplesmente a mídia, né, a imprensa, mais uma vez, negou a ciência. E a galera do confie na ciência. Vamos lá. Ou seja, níveis normais de testosterona para um homem, que ele de fato é. Sugiro sentar. Sugiro sentar porque o vídeo recomeçou. O meu chat ali, o menino acabou de dizer o seguinte: estou chocado. Estamos todos realmente embasbacados, ok? Já usei essa palavra nesse vídeo? Não sei. Eu admito pra vocês que desde o princípio dessa história toda, algo me parecia muito errado. Inicialmente nós achamos que fosse uma atleta trans, né? Um homem que transicionou pra mulher e por conta disso você via que era visivelmente, fisicamente um homem e que esse cara, né, que seria uma mulher trans, tava ali realmente se aproveitando da situação e batendo em todo mundo. Mas pelo visto não era isso mesmo, cara. Pelo visto, nesse sentido, a mídia tinha razão. Não era uma mulher trans, era um homem. Era muito mais grave do que a gente imaginava. Então assim, você pode aparecer aí nos comentários e ficar bravo. Você pode falar assim pra mim: Giga, mas a Elo tem uma vagina. É um argumento super válido. Inclusive, tava se debatendo muito isso no Twitter e faz sentido. Só que assim, tecnicamente, pra essa galera, e eu acredito que até pra você faça sentido, não ter um pênis, né, não significa não ser um homem. Tá entendendo o que eu tô falando? Existe toda uma parte interna, biologia, não é só a genitália externa, não é só o que tá pra fora, não é só o que é visível. Então a gente sabe que existe uma questão testicular, existe toda uma outra construção, e quando você olha pra foto dele, realmente, né, cara, toda a ossatura, essa parte de quadril, fica muito difícil de enxergar um corpo minimamente feminino em uma atleta, ok? Provavelmente a professora tem razão. Essa pessoa deve ter passado mesmo por uma puberdade masculina para ter obtido resultados tão masculinos, ok? Não tô dizendo que essa pessoa é fisicamente impressionante, não, né? Mas se assemelha a um corpo masculino normal, portanto, isso que ela disse ali, níveis de testosteronas normais para um ser masculino. Níveis de testosteronas normais para um ser masculino. Esse vídeo não vai ter monetização de jeito. Eu considero esse assunto encerrado, mas eu sei que a vida não é assim. Se novas informações aparecerem, a gente volta a falar disso aqui. Eu acredito que as informações que a professora Nini Borges trouxe ali são muito convincentes, mas eu admito que, claro, sempre que a gente investiga, a gente, por mais que tente não seguir nenhum viés, existe sim um viés de confirmação, porque eu tento confirmar o que os meus olhos já enxergaram desde o princípio, né? Pra mim me parece uma parada muito óbvia, mas mesmo assim eu não quero chatear ninguém. A intenção aqui não é te deixar triste, não é realmente ofender essa pessoa, esse atleta no caso e tal, jamais. A questão é que haja justiça para a totalidade, para o coletivo das competidoras que estão até o momento, e realmente pra mim isso aqui é a resposta, estão de fato sendo muito prejudicadas. Que assunto difícil, né? Será que termina por aqui? Eu acredito que sim. Por enquanto, Barros, obrigado por mais um vídeo. Tamo junto e até a próxima. Qual a sua opinião, Barros? A minha opinião, eu não tenho opinião formada sobre isso. Esse assunto é muito louco, cara. Esse assunto é muito mais difícil do que imaginávamos, mas eu conto aí com você resolvendo então nos comentários. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Clica na curtida, bota um belo comentário civilizado e, se possível, estude um pouco de inglês. Com o método BioWay do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com um super desconto para você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha.